pessoas. Então a gente precisa ter ciência que as questões emocionais pesam. Então a gente tem que estar cheio do Espírito Santo? Sim, claro, sempre. A gente tem que estar cheio de fé? Sim, claro, sempre. Mas existem questões emocionais. Para a gente poder iniciar, no próximo slide, que a minha esposa já pegou a mãe ali do computador. Minha mulher da noite por dia virou uma operadora de computador, gente. Olha aí Deus fazendo milagres, olha lá. Não é? A saúde emocional do líder. Aqui tem o coração e o cérebro, né? Porque o que é essa coisa da emoção? É os dois conseguirem caminhar juntos, e muitas das vezes não conseguem. O cérebro vai numa direção, as emoções vão e outra, e o coração vai em outra. Lembrando que o cérebro é racional, o coração ele é a fonte das emoções. E a gente não muitas das vezes consegue o quê? A gente muitas das vezes não consegue esse equilíbrio entre mente e coração. E a falta desse equilíbrio entre mente e coração traz sofrimentos para nós e sofrimentos para outras pessoas. Então a gente tem que ter esse cuidado. No próximo slide nós temos uma palavra, né? 3 João, versículos 1 e 2, eu gosto muito desse versículo, ele é muito amplo, muito amplo. O apóstolo João está desejando para Gaio, porque essa terceira epístola de João foi direcionada a Gaio, que era um presbítero da igreja. Amado, falando para Gaio, eu desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas, o quê? Saúde, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Oh glória, nossa alma vai bem, obrigado, estamos em Cristo, glória a Deus. Mas ele disse uma coisa: desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Às vezes a alma vai bem, obrigado, mas saúde não é só a condição da alma. A alma salva, não é? A saúde depende de outros fatores. A Organização Mundial da Saúde tem um entendimento sobre o que é saúde. Olha só, um estado de plena saúde passa também pelo crivo da saúde mental e emocional. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 1946, definiu saúde como um estado completo. Olha o que é saúde para a Organização Mundial da Saúde. Isso aqui é fantástico, isso aqui, gente. O que é saúde? É o que? É um estado de completo. A palavra completo quer dizer muita coisa. Completo o quê? Bem-estar físico, mental e social. E não apenas como ausência de doença ou enfermidade física, que as pessoas têm essa dificuldade. Não tenho nenhuma doença, não tenho câncer, não tenho nada, sou saudável, mas às vezes o coração não vai bem, a alma não vai, as emoções não estão bem. Então a pessoa tem saúde? Os dentes estão branquinhos, não é careca, às vezes não é? Mas não é? Está ali com assim, né, esbelto, elegante, não tem barriga, não é? E tal, aí pastor, rodando, tá vendo? Não tem, não é? Magrinho, pá. Mas irmãos, isso não quer dizer que você tem saúde. Não quer dizer não. Porque tem gente aí tirando a própria vida, estando com um corpo esbelto e elegante. Tem gente tirando a própria vida, estando aparentemente bem, mas a alma não está bem, o espírito, aliás, as emoções não estão bem. A gente fala muito de alma na igreja, a alma a gente só pensa na questão alma salva, né? Mas a alma também tem essa questão de ser a sede das emoções. Então a gente às vezes faz essa confusão. Mas veja, é desejo de Deus que tenhamos saúde em todos os aspectos, inclusive mental e emocional. Então não é só fisicamente. Jesus levou sobre si todas as dores. Verdade, ele levou todas as dores e enfermidades. O castigo, o que é esse castigo? É aquilo que nos oprime. Ele quer fazer essa obra também, inclui esse castigo também no alívio do quê? Das enfermidades mentais, emocionais. O castigo que nos traz a paz estava lá sobre ele. Mas muitas das vezes a gente não pensa nisso, e não enxerga isso, e não vê essa consideração de Deus em relação àquilo que nos atinge também emocionalmente. Então nós temos emoções, e às vezes nós não estamos bem emocionalmente. Às vezes nós não estamos bem mentalmente. E todos nós estamos sujeitos a isso, não é? No próximo slide, por favor, tem uma definição legal sobre saúde mental. Saúde mental é ter as emoções
sem deixar que elas nos tenham. O que é saúde mental? É ter as emoções. Detalhe, nós temos as emoções. Quem que tem raiva? Levanta a mão. Todos têm raiva. Todos. A raiva é uma das emoções básicas do ser humano. Quem que tem medo? Levante a mão. Todos têm medo, porque medo é uma das emoções básicas do ser humano. Não tem como fugir disso, gente. Quem que tem alegria? Todos têm alegria, porque a alegria é uma das emoções básicas do ser humano. Agora o contrário. Quem que tem tristeza? Todos têm tristeza, porque faz parte da constituição humana. Todos nós fomos criados com essa emoção básica, que é a tristeza. E tem uma penca de outras emoções, com as quais nós fomos criados por quem? Por Deus. Há uma razão para a gente ter medo. A neurociência hoje explica várias questões. O cérebro tem um lugar lá do medo. Eu esqueci agora aqui, não sei se é hipotálamo, mas tem um lugar do medo no cérebro. A razão para você sentir medo, e medo não é para te impedir de fazer alguma coisa, mas é para te proteger. A razão do medo é a proteção. Protege, porque quem não tem medo faz besteira. Quem não tem medo passa dos limites. O que seria de nós se não tivéssemos medo? Então a gente já vê as coisas muitas vezes pelo lado pejorativo, negativo da questão. Então nós precisamos do que? Entender isso. Saúde mental é ter as emoções sem deixar que elas nos tenham, porque qualquer emoção pode se tornar controladora, pode nos controlar, o medo pode te dominar. E aí que entra um cuidado que precisa se ter. A tristeza pode te dominar, a alegria pode te dominar, porque até alegria demais faz mal. Tudo em excesso faz mal, inclusive determinadas emoções. E aí a Bíblia diz, Efésios 4:26, é o resumo do que está naquela frase: irai-vos, porque todos nós temos o direito de nos irar, porém o que diz? E não pequeis. É você ter as emoções sem deixar que elas te tenham. Você pode se irar, mas não precisa se deixar dominar pela ira a ponto de pecar. E qual é o líder que não se ira, pastor Guilherme? Qual é o líder que não se ira? Só que nós temos que nos irar levando em conta esse limite, que é o não pecar. Porque a ira pode virar pecado. Se ela for para a fúria, se ela for para o ódio, se ela evoluir para esses outros processos, vai causar problemas para você e para as outras pessoas. No próximo slide, a gente vê ali do que nós somos constituídos, um pouquinho do que eu falei aqui no início. Ali está escrito eu, ali em rosinha, eu, sujeito, nós aqui que estamos, cada um de nós. E nós somos formados de quê? De influências hereditárias, somos formados de influências do meio ambiente, somos formados de uma sensibilidade pessoal que cada um de nós tem. Cada um de nós é sensível num determinado ponto. Eu sou, você é, não adianta, nós somos. Tem mulheres que se derretem por um buquê de flores, tem outras que não estão nem aí, porque cada um é sensível a uma coisa. Tem uns que suportam alguém dizer, a tua mãe é isso, mas tem outros, meu irmão, que se tu for xingar a mãe dele, tu vai arrumar um problema. Então são o que? Sensibilidades pessoais. Nós sofremos a influência dessa sensibilidade pessoal. E por último, cada um de nós é constituído de uma natureza espiritual. Somos todos iguais, espiritualmente falando? Não. A Bíblia fala da medida de fé de cada um tem a sua medida de fé. A minha fé não é igual a do pastor Guilherme, e a fé do pastor Guilherme não é igual à minha. Da mesma forma, nós não somos iguais nessa questão espiritual, somos diferentes. Então a gente precisa levar isso em consideração. No próximo slide, as emoções possuem um papel muito mais crucial em nossa fisiologia do que a maioria de nós pode compreender. Irmãos, as emoções determinam pensamentos. O que você vai pensar vai ser determinado pelas suas emoções. As emoções determinam sentimentos. E as emoções determinam ações. Um pai chega na sua casa, isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Um pai chegou em casa, pensando que não tinha ninguém em casa, porque a sua filha, única, tinha dito que ia para a casa de uma amiga, passar a noite lá. Mas esse pai chega em casa, estaciona o carro, e ele percebe uma movimentação dentro de casa.
tinha como ser sua filha, porque ela disse que ia passar a noite aonde? Na casa de um amigo. Ao perceber aquela movimentação estranha dentro de casa, aquele homem foi na sua garagem e pegou a sua arma. E tentando proteger a esposa, tem alguém dentro de casa. Nos Estados Unidos a gente sabe que tem essa questão de armas. E ele adentra dentro da sua casa, devagarzinho. De repente, alguém pula na sua frente e o surpreende. E a surpresa também é uma emoção. No calor daquela emoção, daquele ser pulando na sua frente, aquele pai dispara a arma. Quando ele acende a luz, para ver claramente quem era, a filha. Ele matou a própria filha. Ele já estava dominado por uma emoção, que era o medo. Tem alguém dentro da minha casa. Eu não sei quem é. Eu preciso me livrar disso. Aí entra dentro de casa e alguém pula na sua frente. Ele não consegue ver, a luz está apagada. Na hora o dedo no gatilho e atira. E aí, gente? Como esse pai não está hoje? Emoções que todos nós estamos sujeitos. E se fosse uma família cristã? E se fosse... Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. As emoções existem. E elas determinam ações, atitudes, formas de agir. Então as emoções possuem esse papel crucial em nossa fisiologia. E maior do que nós podemos compreender. Aqui nós temos aqui no próximo slide, tipos de emoção, né? Tédio, admiração, adoração, alegria, amor, anseio, apreciação estética, nojo, paixão, confusão, desejo carnal, desgosto, diversão, dor empática, raiva, êxtase, horror, interesse, medo, nostalgia, satisfação, simpatia, surpresa, tolerância, tranquilidade, tristeza, triunfo, valentia, vergonha, vulnerabilidade. Tudo isso são emoções, além das 5 básicas. E detalhe, para conhecer as emoções básicas, assiste o filme Divertidamente. Lá em casa a gente já assistiu umas 1000 vezes. Já está saindo, já está no cinema o 2. A Agatha está pedindo toda hora para eu colocar para ela. Eu fico olhando lá para ver se já está liberado, né? Mas não está ainda. Vou olhar hoje. Então são emoções com as quais nós somos dotados. Você tem todas aquelas. E veja que alguma dessas emoções influenciam a nossa busca a quem? A Deus. Porque está incluída ali adoração. Às vezes a gente vê, a Ivone falava muito bem na sua ministração na quarta-feira, que às vezes as pessoas vêm para a igreja e estão aqui, não tem a emoção de adorar, Ivone. A emoção de adorar. Abraão tinha a emoção de adorar. Davi tinha a emoção de adorar. E nós muitas das vezes temos a emoção, a adoração dentro de nós. Usamos até para outras coisas. Mas a quem de fato devemos adorar, muitas das vezes, não fazemos da devida forma, ou da forma correta. Então todos nós aqui somos adoradores por excelência. Nós somos capazes de adorar o nosso Deus. Você pode chegar no culto hoje e daqui se derramar diante do Senhor. Você pode, você tem essa capacidade. Mas a questão é, você vai deixar essa emoção prevalecer? A adoração? A sua capacidade de adorar a Deus? No próximo slide, o que nós temos? A palavra de Deus reconhece a influência das emoções e dos sentimentos. A palavra de Deus. Nós temos aqui alguns textos, né? Efésios 4:31 diz: abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Evitem toda a gritaria, insultos e maldades. Colossenses 3:8: mas agora abandonem todas estas coisas. Que coisas? A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Deus não está dizendo que nós devemos abrir mão das nossas emoções, porque nós temos elas, mas que elas não devem nos dominar a ponto de prejudicar a nossa comunhão com quem? Com Deus, e a nossa comunhão uns com os outros, que é o que pode acontecer. Então você vem para a igreja cheio de raiva, você vem para a igreja todo amargurado, todo no ódio, não é? Com sangue nos olhos,
Você vai fazer bem para quem? É bom que venha, mas se não abrir o coração não vai adiantar nada, vai sair pior do que chegou. Vai sair pior do que chegou. Medo, todos nós temos medo, mas o dominar-se pelo medo já é uma outra coisa. É para isso que serve o amor de quem? De Deus por mim e por você. Que nós nos sintamos amados por Deus. Que nos sentir amados por Deus vai nos livrar de viver o quê? Amedrontados ou dominados pelo quê? Pelo medo, que faz parte de nós. No próximo slide, personagens bíblicos vitimados por crises emocionais. Gente, eu não tenho como explorar todos aqui, o tempo não permite, mas o que dizer de Elias? A primeira ministração, pastor Guilherme, que eu fiz no Copevre, ali ainda na outra denominação, eu preguei sobre esse texto de Elias, e eu falava, já basta. Foi quando Deus começou a sinalizar para mim a minha saída. Já basta. E na hora de fazer a oração, depois que eu ministrei aquela palavra, veio uma penca de pastor para o altar chorando, porque todos eles estavam da mesma forma. Já basta. O que Elias estava vivendo, gente? Uma crise emocional. Um homem de Deus que fez fogo cair do céu, gente. A gente não pode desconsiderar isso. Um homem de Deus, ninguém está tirando crédito de Elias, porque Elias pediu para morrer. Já basta, eu sou melhor do que meus pais, tira a minha vida. Elias não vai deixar de ser homem de Deus por causa disso. Está no livro dos heróis da fé. A gente tem que tirar essa coisa nossa, né? De achar que porque a gente tem uma emoção, ou um desânimo, uma tristeza, a gente deixa de ser o que a gente é para Deus. Não, nada vai nos fazer deixar de ser o que Deus já criou a gente para ser. O que você é, você vai continuar sendo, tendo aquele dia de desânimo ou não, tendo aquele dia de tristeza ou não. Porque Deus sabe que nós somos também formados, dotados de emoções. Eu e você somos. Ele nos criou assim. É isso que nos torna humanos. Se não tivéssemos essas emoções, nós seríamos bichos, seríamos animais irracionais. As emoções são um pé da nossa racionalidade. O que falar de Jonas, escondido lá no fundo daquele barco, fugindo do chamado de quem? De Deus. No momento em que o barco mais precisava da ajuda dele, o cara lá estava entregue ao sono, sendo chamado de dormente. O que faz aí dormente? E quando a gente não se entrega ao sono, vou dormir, não quero fazer nada. Não quero trabalhar, não quero estudar, não quero nada, vou dormir. Eu conversei com um jovem esses dias, e ele falou para mim, ele foi exposto não, ele participou de uma determinada situação, onde ele se viu exposto, e ele falou que como resultado daquela situação, ele não quis nem sair de casa mais, não queria ir para a igreja, não queria trabalhar, tamanha o desgaste emocional que aquilo gerou nele, a ponto dele parar, até de querer ir para a igreja. Jonas estava lá, no fundo do barco, e quantos, até crentes, profetas do Senhor, não estão também no fundo dos seus barcos? E muitas vezes porque não podem falar das suas emoções. Não podem falar. Porque se falar vai parecer que é fraco. A Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Não vamos entender as coisas certas, irmãos. Vamos entender, ninguém está dizendo que você é frouxo porque está triste. Você não é frouxo porque sente medo de alguma situação. Você não é frouxo porque às vezes duvida de alguma situação. Você não é frouxo porque a gente vê uma coisa que a gente fala assim, meu Deus, não vou conseguir fazer isso. E bate aquela incerteza, isso não quer dizer que você é frouxo. Você vai ser frouxo se você esquecer quem é o Deus que você serve. Mesmo com medo, mesmo com dúvida. Mas você tem um Deus que é maior que tudo. Como dizia Davi, com meu Deus eu salto muralhas. Com meu Deus eu salto muralhas. O que falar dos discípulos? Mateus 14, 26. As ondas estão agitando o barco, amigo. E os camaradas veem um homem vindo lá, no meio do mar, andando em cima das águas. Você ia pensar que era Jesus? Tendo as emoções que você tem, você ia pensar que era Jesus? É um fantasma, amigo. O que é isso aí? O cara andando em cima da água, meu irmão.
O cara está andando em cima da água. Que loucura é essa? Nosso pastor Guilherme pregando aqui no domingo à noite, a gente dá glória a Deus, aleluia. Mas se nós estivéssemos naquele barco, nós também teríamos dito: é um fantasma. Porque o cara está andando em cima da água. A gente está aqui quase ao ponto de virar, né, e ver um negócio ali andando ali. O que é aquilo ali, gente? Um homem? O que é aquilo? Aquela penumbra, não tinha luz direito. Talvez o dia, bom, era um dia de chuva, tempestade, né, o tempo não estava legal, a claridade não era boa, e está vindo um vulto na sua direção, em alto mar. É o quê? É o quê, irmão? Para pensar nesses detalhes. É o que aquilo? Quantas vezes a gente não se assusta com coisa que não é e que a gente pensa que é? Ah, não vou entrar nisso não porque eu vou me dar mal. Você fica assustado. Eu não vou entrar porque é um fantasma. Aí você cria aquela imagem na sua cabeça que não existe. Mas você cria aquilo na sua mente, acreditando que é uma coisa que não existe. Não existe razão para aquele temor, mas você é emotivo, você tem emoções, você cria. Como é que faz? Aí temos Pedro, né? Que é o que vai começar a afundar. O cara pisa na água, está andando de boa, já viu, é Jesus, ok, maravilha, glória a Deus. Vem cá, se tu és quieto, eu mandei ter contigo, beleza, eu vou. E ele começa a andar por cima da água e pisa ali. Poxa vida, que bacana, que legal, estou andando em cima da água também. Mas daqui a pouco, vem as emoções. Ele sente o vento forte daqui, sente o vento forte dali. E quem estava na frente dele? Jesus. Mas mesmo assim o que acontece? Com Jesus na frente dele, ele começa o quê? Com Jesus na frente dele, ele começa a afundar. E quantos não estão afundando com Jesus na sua frente, estendendo a mão, de braços abertos, e a pessoa está afundando assim mesmo, porque não leva em conta algumas questões. E aí a gente chega nesse próximo tema, que é o posicionamento do líder, né? Como é que a gente se posiciona em relação às emoções? Vamos fazer aqui umas leituras, ok? Eu vou ler e depois explico brevemente, por causa do tempo, senão não nos permitirá falar de tudo. Bom, as emoções e os sentimentos, escutem isso, influenciam diretamente no nosso estado de ânimo e, consequentemente, nossa tomada de decisão. Por isso, esse tema tem alcançado muita relevância entre os estudiosos do comportamento humano no ambiente organizacional, igreja também. Ainda mais considerando que cada setor da organização demandará emoções variadas, como por exemplo um recepcionista que atua diretamente com o cliente, vivenciará diferentes emoções na vida laboral cotidiana que um técnico de informática que passa uma parte do dia fazendo a manutenção dos computadores de uma firma. Ora, exige-se de um pastor de uma igreja o quê? Uma demanda emocional. Vai se exigir de mim, do pastor Guilherme, de quem se aventurar na carreira ministerial, ou de quem for líder de um departamento, ou de quem for obreiro de uma igreja, ou de quem for membro de uma igreja, se exige uma demanda emocional. Há uma demanda emocional minha e sua. Se espera que você seja uma pessoa tranquila. Um obreiro, um líder, tem que ser capaz de controlar as suas emoções. Porque vai ter gente que vai falar coisas que você não gosta de ouvir, vai ter gente que vai te provocar, vai ter gente que vai te tirar do sério, existe aquela questão de mulher na igreja, mas existe, os homens têm que ter esse cuidado. Às vezes tem uma mulher provocativa na igreja, chamando a atenção. Qual é o pastor que não tem uma história para contar sobre isso? Mexe com as emoções. Eu atendi lá em Petrópolis uma mulher viciada em sexo, e a mulher chorava na minha frente, que não sabia o que fazer para se curar daquilo, viciado em sexo, se separou do marido e agora estava tendo relação com tudo quanto é homem que aparecia, e ela tinha uma menina de 12 anos, e ela não sabia mais o que fazer, porque estava levando o homem para dentro da casa dela, e ela não conseguia se controlar. E aí? A gente ora por uma vida dessa? Ora, a gente impõe as mãos? Impõe, mas existe algo mais também, eu acredito, né? Se Deus curar ali em nome de Jesus, amém. Irmã, eu orei aquele dia, espero que ela tenha saído dali curada, mas eu estou falando na situação, porque um obreiro, um líder, um pastor está sujeito a situações assim. Se o cara não tiver controle das suas emoções, quantos pastores não caíram nessa cilada? Daquela famosa mulher carente que chega na igreja precisando de ajuda, de atenção, e ela começa a desabafar e o pastor dá a atenção que ela precisa, e ela começa, esse pastor é atencioso, ou esse líder, poxa, ele dá tanta atenção para mim, e começa a confundir as coisas. Se esse líder não estiver bem emocionalmente, ele cai na cilada, ele cai na armadilha. José não caiu, fugiu.
Mas Davi fugiu? Próximo slide. Robbins e Atkinson e Hilbert sinalizaram que a vivência das emoções pode ser influenciada pela personalidade da pessoa, que é formada ao longo da sua vida, né? Desde o momento que sai do ventre da mãe até aqui. E há quem diga que a formação da personalidade da pessoa tem a ver com o que acontece com ela até antes do nascimento. Rapidinho, isso aqui eu gosto demais. Você não sabe como foi a sua gestação, sabe? Não sabe. Mas existem 3 tipos de mulheres que dão à luz. 3 tipos de útero. Primeiro útero, daquela mulher que é desejosa de engravidar, e ela quer engravidar, e acontece, e ela está feliz. Esse é o útero feliz, vamos botar assim, o útero preparado. É o da mulher que realmente queria engravidar, está tudo no tempo, está tudo certo, o quartinho do bebê já está preparado, o útero dela está perfeito, quando o feto chega ali é uma maravilha. Isso já vai constituir um sinal na formação da personalidade daquela criança. Vai ter o segundo tipo de mulher, que é aquela que até pensa em engravidar, mas não agora, não está na hora ainda, não estou pronta, não estou preparada, eu não quero, mas aí acontece. Puxa vida, não, estou grávida. A primeira reação que ela tem, que vai gerar um registro emocional naquela criança e que vai se constituir no sinal da personalidade daquela criança, não é positivo. Mas ela, durante a gravidez, ela começa a amar aquela criança. Ela começa a passar a mão na barriga, ela começa já a gerar um laço de vínculo emocional, de afeto com aquela criança. Mas essa criança não vai ser igual à primeira. Compreende? Vai ser já diferente. Mas aí tem o terceiro tipo de mulher, que é aquela que não quer engravidar de jeito nenhum. E ela é surpreendida, por exemplo, por um estupro, por uma violência. Aquele feto vai ser indesejado do dia que ele foi gerado até o dia dele nascer. Como é que vai ser essa criança? Vai ser normal como a primeira? Como a segunda? Então isso gera, irmãos, traço na personalidade da pessoa. Então a gente tem que considerar esses aspectos, é interessante. Continuando. Não, no anterior, por favor, amor. Ali, pela personalidade da pessoa, pelas demandas do ambiente, estresse, economia, estilo de vida, alimentação, excesso de responsabilidade, sono. Tem gente que dorme mal e isso influencia nas emoções. Algumas pessoas, por exemplo, ficam mal-humoradas quando estão com fome. Tem alguém aqui assim? Se a temperatura ambiente está muito quente, se são acordados no meio da noite, se deve acordar cedo para ir ao trabalho, ou quando recebe a advertência de seus superiores na organização. Irmão, vamos ser sinceros, quem gosta de segunda-feira? Só você, irmão, deixa na sua. Por muitos anos na minha vida, segunda-feira foi dia de folga. Eu me acostumei com segunda-feira ser meu dia de folga. E trabalhar no dia de segunda-feira é um suplício. Meu Deus. E domingo à noite? E domingo de tarde? Quando você não tinha igreja, lembra? Quando você não tinha Jesus, domingo de tarde era a pior coisa que existia, parecia velório, não é? Nostálgico aí, é uma emoção. Isso influencia a gente. Isso influencia. No próximo, compreender o próprio estado emocional e agir adequadamente mitigará possíveis complicações futuras. A habilidade de controlar e reconhecer as próprias emoções, assim como as dos outros, não é? Característica reconhecida por alguns pesquisadores como inteligência emocional, né? Tem se tornado uma habilidade bastante requerida no ambiente organizacional, uma vez que as emoções afetam o desempenho, a satisfação, a qualidade de vida, a motivação, a eficiência e a eficácia do líder, do obreiro, do membro, do crente, do cristão, de cada um de nós. Então tenhamos, irmãos, atenção, ok? A essas questões. Próximo slide, por favor. Regato sinaliza que os líderes bem-sucedidos apresentam habilidades interpessoais, empatia, tomam decisões mesclando a razão e a emoção. Os dois têm que andar juntos, né? Não pode ser só razão, não pode ser só emoção, tem que mesclar as coisas. Eu já contei aqui que eu assumi uma igreja que os obreiros diziam: eu senti no meu coração, toda hora no negócio, eu senti no meu coração, irmãos, que senti no coração, quem? Dali, daquela experiência, eu falei: epa, cuidado que você vai sentir no coração, tá, irmão? O coração do homem é enganoso. Então, em alguns aspectos da nossa vida, nós temos que ser racionais, sem deixar de ser emocionais, mas gerando o quê? Um equilíbrio, que é o que as pessoas não conseguem fazer. A inteligência emocional tem alcançado relevância justamente porque não temos como dissociar as emoções da nossa vida cotidiana. Haja visto
que somos seres emotivos e a nossa vida afetiva está diretamente associada às nossas decisões. Por isso se faz importante a habilidade de controlar e prever as próprias emoções e as dos outros. De novo, dos outros. Porque você não lida nessa vida só com as suas emoções. Você lida também com as emoções das outras pessoas que convivem com você. E em se tratando de igreja, como é que as pessoas chegam nessa igreja? Elas chegam salvas? Não. Elas chegam libertas? Não. Elas chegam em paz? Não. Elas chegam oprimidas, angustiadas, aflitas. É assim que elas entram pela porta. Se a gente achar que vai ficar aqui recebendo todo mundo em paz, aqui, olha, essa pessoa não vai causar problema nenhum, não. A gente tem que estar preparado para receber gente problemática. Gente com o coração cheio de ódio, de rancor, gente que vai olhar para você desconfiado do carinho que você está dando para ela. Você está tratando a pessoa bem, mas ela está achando que está querendo alguma coisa. Eu fui assim. As pessoas me faziam bem, eu ficava assim, ó, o que é que você está querendo? Igual o cachorro vira-lata. Você faz carinho nele, mas ele já tomou tanta pancada na vida que ele fica desconfiado. O que está querendo de mim? Então a gente recebe pessoas assim. E nós, como obreiros, como líderes, temos que ter esse entendimento. As pessoas, crianças no departamento infantil, crianças no Ministério Infantil, tem que ter esse cuidado. Professoras do Ministério Infantil. As crianças que entram ali, elas estão carregando sobre elas não só a carga espiritual, mas a carga emocional dos pais. Então elas entram ali, os filhos, eles refletem a sua casa. Então se elas estão num lar desequilibrado emocionalmente, elas vão manifestar isso ali dentro. E nós temos crianças aqui na igreja assim. Que a gente tem que ter um cuidado para tratar elas, porque essas crianças trazem consigo uma herança emocional negativa, que a gente precisa administrar. Então vai ter crianças que vão exigir de nós uma certa paciência, um certo cuidado. Não vamos poder se chamando aquela criança, aí criança perturbada. Opa, irmãos, na igreja não pode, irmãos. Nenhuma criança é perturbada. A gente tem que amar as crianças e cuidar delas, levando em conta que elas trazem uma carga emocional, boa ou ruim. Ali entra naquela escolinha ali, filhos de pais excelentes, mas vão entrar naquela escolinha ali, Tainara, filhos de pais perturbados, oprimidos, sem paz. Mas ali elas vão achar paz. Olha o trabalho, a importância do Ministério Infantil. Elas vão achar paz ali dentro. Como? Com o que o líder pode contar, né? Para garantir a sua saúde mental e emocional? Com o que, gente, que o líder pode contar? Com o que? O líder pode contar com o que? Para garantir a sua saúde mental e emocional. Vou falar aqui de algumas coisas. E eu peço, por favor, não sejam religiosos. Sejam crentes, cristãos. Ouçam isso com carinho, tá? Vamos lá. Quais são as ferramentas que a gente pode dispor, que pode nos ajudar a ter essa saúde mental e emocional, como líderes, como obreiros de uma igreja, como tio da escolinha, como ministro de louvor, como professor de escola bíblica, né? Como líder da intercessão? Quais são os recursos? Nós temos recursos da inteligência emocional. Quais são eles? Autoconhecimento, autorregulação, que é a capacidade, a Bíblia fala de domínio próprio. Autorregulação, domínio próprio. A Bíblia fala do cara que consegue, né? Ele não perde o equilíbrio da situação. Ele está sendo provocado, atiçado, mas ele está ali de boa. Eu admiro o meu pastor Guilherme. Pelo menos ao tempo que eu convivo com o pastor Guilherme, nunca vi ele perder as estribeiras. Eu já perdi, quando eu era pastor, lá na outra denominação. Já fiquei nervoso. Já fiquei. Deu vontade de esganar um obreiro. Mas se o pastor Guilherme já teve essa vontade, ele não deixou transparecer. Mas provavelmente já teve. Porque faz parte, gente. Faz parte.
Líderes estão sujeitos a traições de pessoas que estão do seu lado. Tem uma pregação que o pastor Guilherme fez aqui, eu fiquei incomodado pra caramba, porque ele começou a falar de traição, eu falei, meu Deus, eu não, Senhor, em nome de Jesus, eu não. Mas tem! Líderes estão sujeitos a isso. Gente que está andando do seu lado que de repente vira as costas para você, como é que fica o líder? Isso não gera um desgaste emocional? Gera. Então temos o quê? Autoconhecimento, autorregulação, motivação, a empatia, né? As habilidades sociais, a comunicação interna, são recursos que a inteligência emocional disponibiliza. Estamos falando muito de IA, a inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, sinceramente, pouco nos aproveita, porque ela está querendo substituir a mente humana, nos tornando cada vez mais preguiçosos. Agora, a inteligência emocional é algo daqui de dentro. É você buscar ferramentas de se controlar. E detalhe, o que eu estou falando aqui não se aplica só na igreja. Na sua casa, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus parentes e familiares. Sabe aquela vizinha fofoqueira? Isso se aplica com aquela pessoa. Sabe quando alguém entra na tua frente, quando você está chegando ali na fila do mercado, alguém dá um jeito de encaixar o carrinho na sua frente? Aquela fechada no trânsito? Então, isso te ajuda, cara. Isso te ajuda a evitar discussões e bate-bocas, brigas desnecessárias, violência no trânsito. No próximo slide nós temos um outro recurso. A inteligência emocional ajuda, né? A gente se autoconhecer, como já falei, a organizar o autogerenciamento, a identificar as crenças internas, a praticar resiliência, a usar equilíbrio emocional. Tem livros sobre isso, gente. Daniel Goleman, né? É o papa aí dessa questão. Tem um livro lá, Inteligência Emocional. E hoje tem outros pequenos materiais que você encontra na internet facilmente. Eu estou muito feliz, irmãos, muito feliz por essa oportunidade aqui, de poder falar dessas coisas. Porque é o que eu tenho estudado nesses últimos anos. Isso aqui, nesses dois últimos anos, isso é o que eu tenho estudado. Além da teologia. Eu tenho que mesclar o tempo ali, né? Teologia e saúde mental. E a gente vai equilibrando as coisas. No próximo slide, a ajuda disponibilizada pela psicoterapia, né? A psicoterapia ajuda você a se autoconhecer. A psicoterapia te ajuda a desenvolver a sua inteligência emocional, te ajuda a melhorar os relacionamentos interpessoais, seu relacionamento com as pessoas, te ajuda a se livrar de traumas do passado. A psicoterapia te ajuda a ter um maior autocontrole, a psicoterapia te ajuda a enxergar melhor as suas próprias habilidades, ver melhor os seus dons, suas capacidades, permite que você se expresse melhor, né? sem restrições, te ajuda a encontrar um propósito na sua vida, que tem gente que é crente, mas não sabe qual é o propósito da sua vida, te ajuda a aliviar as suas tensões que você está falando, que você está expondo, que você sente, te ajuda a promover o seu próprio desenvolvimento pessoal. Qual o problema da psicoterapia? Não é religião. É uma ferramenta que te ajuda a melhorar emocionalmente. Isso te ajuda. No próximo slide, uma postura cristã autêntica. Entenda como autêntica, sincera, real. Não no nível de Caim, no nível de Abel. Né, Ivone? No nível de Abel. Uma postura cristã autêntica, com base na prática sincera de atitudes como, veja que eu usei a palavra autêntica e sincera. Autêntico e sincero. Poderia ter colocado genuíno, porque isso ajuda. Não estou dizendo que substitui as outras coisas, mas ajuda, e pode ser que com só isso aqui você resolva o assunto. Só que isso aqui pode resolver. Se a tua fé, se a tua confiança é autêntica, sincera, se a tua fé é autêntica, sincera, se a tua esperança em Deus e nas promessas de Deus é autêntica, sincera, genuína, se o bom ânimo, né, que Jesus disse, nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo, se há bom ânimo em você, se há amor a si mesmo e ao próximo, e a Deus, né, ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, entre outras atitudes, cristãs, evangélicas, se elas forem genuínas, autênticas, sinceras, poxa vida,
Poxa vida. Substitui? Lembre-se que Elias, lembre-se que Jonas, lembre-se que Pedro e os discípulos, lembre-se deles. Então não despreza uma coisa em detrimento da outra. Não valoriza uma coisa em detrimento da outra. Pode ser que as duas coisas possam caminhar juntos. Pode ser que para uma pessoa só isso aqui resolva. Só isso aqui resolve. Para algumas pessoas não precisa psicoterapia, psicólogo, psicanalista, não precisa de nada. Só isso aqui já é o suficiente. Glória a Deus por isso. Mas para outros não. Para outros precisa psicoterapia. Precisa psicólogo, precisa psicanalista. Precisa. Entende? Próximo slide, por favor. Enfim, a gente vai finalizar aqui. Acho que vai ser a primeira, hein, pastor? Que eu consigo terminar no horário, não é? Enfim, seguir a instrução de Paulo. Qual foi a instrução de Paulo? É um conselho de Paulo, né? Dentre tudo que a gente já falou aqui, isso aqui é um conselho de Paulo. E que conselho é esse? Não andeis ansiosos. Posso traduzir ansioso? Descontrolados, desequilibrados, emocionalmente, por coisa alguma. Você pode fazer isso? Pode. Se pedir ajuda, se for autêntico na sua fé, sincero, genuíno, você pode. E se não conseguir, pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. A gente teve um período aqui, foi ano retrasado, se eu não me engano, o pastor Guilherme abençoou o Setembro Amarelo que nós fizemos, onde a gente trouxe palestras, pregações na quarta-feira, relacionadas à questão do suicídio. Teve gente que não gostou, esse suicídio. Tem pastor se matando, gente, obreiro se matando, se jogando de ponte, tomando veneno. Gente de fé, gente que carrega terno e gravata. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Continua orando, continua clamando a Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E aí tem um resultado nisso. E a paz de quem? De Deus. A paz de Deus, que é o que a gente mais precisa. A paz de quem? De Deus. Que excede todo entendimento. Guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Qual foi a figurinha que eu mostrei para você no início lá? O coração e o cérebro. Guardará os dois, as mentes e os corações em Cristo Jesus. Guardará nele. A gente vai continuar crente. A gente vai continuar cristão, servo de quem? De Deus. Apesar das questões emocionais. Mas a gente pode regular essas emoções. Sabe o que eu acho, irmãos? A Bíblia veio primeiro. A palavra de Deus veio primeiro. Então tudo que veio depois é como se tivesse tirado da Bíblia. O que Paulo está falando aqui? Inteligência emocional. A inteligência emocional não é, a gente, brincando, né? Não é de autoria do Daniel Goleman. É de Deus. O maior interessado no nosso equilíbrio emocional é quem? É Deus. É Deus. No final, no último slide, conclusão. O desejo de Deus vai se concretizar e teremos saúde emocional e mental, possibilitando assim um efetivo cumprimento do nosso chamado, sem nenhuma implicação de ordem emocional e mental, que possa impedir que sejamos plenos no cumprimento do propósito que Deus determinou para cada um de nós. Ok? Deus abençoe a todos e muito obrigado pela participação nesse evento. Amém? Em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor Jesus.